Uma vida inteira ao lutar pelo PRS. Quando o Dr. Kumbaya e mais alguns dos seus camaradas, muitos deles ainda vivos, decidiram em 1992 criar o Partido da Renovação Social PRS. Muitos consideravam que se tratava de apenas mais uma formação política para colorir o quadro democrático. As expectativas de um sucesso eram uma miragem, porque no cenário político já havia quase uma dezena de partidos políticos, nomeadamente FLING, RGB, PSD, FDS, FD e demais outras formações políticas que apareceram na altura. O Dr. Kumbaya tinha entrado num desafio do qual precisaria de muita gente, não só com o conhecimento, mas para enfrentar o monopartidarismo em que o PAGC e a sua liderança eram praticamente intactos. O desafio de Kumbaya era a luta por uma causa e só podiam aderir pessoas com convicção e compromisso. Apareceram na altura muitos militantes, é verdade, mas na juventude eram poucos por várias razões. A primeira delas pode ser a falta de interesse pela política, mas uma das mais fundamentais e decisivas era o risco que o ambiente político comportava. Nem todos os guineenses estavam disponíveis para correrem o risco e lutar contra o PAGC. Foi nesse período e nesse feroz ambiente é que apareceram figuras como o Dr. Florentino Mendes Pereira. Acabado de regressar de estudos e com a possibilidade de afirmar no regime, bastava aderir, o Dr. Florentino Mendes Pereira preferiu alistar-se num projeto político que na altura nem sinais se vislumbrava. E com as valências que demonstrou cedo, Mendes Pereira apareceu como um dos destacados para o presidente do PRS e uma figura que tinha a missão de mobilizar a juventude. Não era fácil a tarefa que lhe foi atribuída, mas o amor, a determinação de lutar pelo valor da liberdade, transparência e justiça suplantaram todos os obstáculos. E cedo os resultados apareceram. Sempre ao lado do Dr. Kumbaya, o PRS conseguiu na altura a terceira posição, concorrendo em apenas 12 círculos eleitorais. Nos comícios populares de então, Mendes Pereira era a figura de referência do presidente do partido como quadro jovem. Aliás, jovem foi o nome que carinhosamente o Dr. Kumbaya lhe chamou até um dia antes do seu falecimento. Florentino Mendes, ou Flora, para a maioria dos dirigentes e militantes do PRS, foi a principal referência da juventude na fase inicial do partido, razão pela qual nunca se permitiu o seu afastamento no partido. Primeira vitória eleitoral. As primeiras eleições multipartidárias tiveram lugar em 1994 e o PRS, em 9 círculos eleitorais, arrebatou 12 deputados. O trabalho dos dirigentes de então, pilotados por Kumbaya e através de uma juventude sempre presente, resultou na vitória eleitoral depois da Guerra de 7 de junho de 1998. O partido ganhou como seu candidato presidencial Dr. Kumbaya, que teve a melhor votação de sempre na região de Cacheu, na altura coordenada por Florentino Mendes Pereira. Nesse período, o trabalho de Florentino Mendes Pereira já estava consolidado na cidade de Bissau e na região de Cacheu, onde de resto tem sido eleito como deputado da nação. Nesse período, Mendes Pereira entrou como dirigente e apareceu como secretário de Estado do Plano. Com apenas 32 anos, foi uma das mais-valias no governo e, em defesa das posições do PRS no governo de base alargada, PRS-RGB, subiu para a governação de boa governação, um gabinete de apoio ao governo suportado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Nessas funções, o PRS foi vítima de golpe de Estado e perdeu o poder. Antes, houve uma aturada polêmica entre os seus dirigentes e que instalou grave crise no partido. Mas Florentino Pereira defendeu sempre a posição do partido. Lutou para o PRS mais forte, tanto assim que todos aqueles que alguma vez dirigiram o partido reconheceram o seu valor
como político e quadro, mas, sobretudo, como um militante de causas do partido. Conciliador nos momentos difíceis, uma das piores faces da vida do PRS foi certamente de 2003 a 2012. Nesse período, o partido, para além de não conseguir vencer as eleições, viu-se instalada uma profunda crise entre seus militantes. No Parlamento, quase que o PAGC, o seu maior adversário, usava todos os meios para dizimá-lo. Era importante uma presença mais ativa e interventiva no campo político. Essa presença só poderia ser feita com uma total colaboração aos dirigentes do partido, salvaguardando os interesses da sociedade, mas também do PRS. Internamente, Florentino Mendes Pereira sempre trabalhou para aproximar os militantes e fez o mesmo entre os dirigentes. Nunca negou colaboração a algum dirigente. Querido pela juventude, Flora sempre assumiu como representante dessa camada do partido. Porém, as notas mais salientes nesse sentido. Deputado interventivo. Para aqueles que não são do PRS, os efeitos de Florentino Mendes Pereira são sentidos mais como deputado da nação. Para além de defender os interesses do povo e participar na produção de leis para o bem-estar da nação, Mendes se disponibilizou sempre para defender as posições do PRS. Foi quase dos poucos que apareciam para contrariar os adversários políticos, quando estes persistiam em atacar as posições do PRS. Distinguido por mais de uma vez como deputado ou figura política do ano, o secretário-geral cessante é um embaixador político e do bem-estar do partido. Florentino Mendes Pereira tem sido um deputado com outra roupagem e que dignifica o Partido da Renovação Social nas suas participação nos debates políticos, apresentação de propostas políticas em nome do partido, defesa dos princípios do partido face a ataques de demais partidos. Ministro dos Trabalhos Concretos. Quando, em 2014, o PRS e o PAGC chegaram, no entanto, a um acordo político para uma governação conjunta depois de 2 anos de turbulência política, Florentino Mendes Pereira apareceu como Ministro da Energia e deu solução ao problema energético do país com a normalização do fornecimento. Mas o mais saliente durante as 2 passagens como ministro foram as reformas imprimidas no setor e que permitiram que o país desse algum fôlego. Promotor da política internacional do PRS. Se a nível interno o PRS se afirmou como partido, no campo internacional o importante trabalho precisa de ser feito. A exportação da marca PRS não foi um processo pacífico no seio dos próprios militantes do PRS. Aqueles que eram contra tinham fundamentos que chocavam com o que se espera dos partidos progressistas. Aqueles que eram a favor e que aderiram à ideia ficaram por aí. A entrada do PRS na IDC foi uma ousada e consequência da insistência do Florentino Mendes Pereira. No início havia muita resistência, mas bastaram 6 meses para que todos os militantes lúcidos dessem razão. O PRS não só sediou um evento da IDC, como participou em algumas delas. O PRS fez parcerias com dirigentes dos partidos membros da IDC e o PCD de Portugal, a UNITA em Angola e o MPD em Cabo Verde. São os maiores exemplos de verem os seus dirigentes recebidos na Guiné-Bissau. Foi um processo de internacionalização que vai continuar através de demais participações. Fundamentos da candidatura. Quem fez um percurso igual ao atrás descrito é um sonhador. É uma figura que encarna a vontade e disponibilidade de dar tudo para o bem-estar do povo. Como secretário-geral do PRS, Florentino Mendes Pereira levou o partido ao maior número de deputados de sempre, 41 deputados conseguidos na legislatura de 2014. Os tempos atuais precisam de um PRS com uma liderança como a que Florentino Mendes Pereira pretende oferecer para o partido. Hoje, o PRS tem desafios redobrados e ficou visível durante as eleições de 2019.
Para além do resultado ser péssimo nas legislaturas, fruto das indefinições sobre quem podia ser cabeça de lista, o partido pecou quando não foi capaz de apresentar um candidato presidencial. O espaço político está cada vez mais desafiante. Se antes o PAGC parecia ser o único adversário de peso, hoje existem outras formações políticas que, certamente, vão buscar deputados nas bases do PRS. Portanto, o desafio do futuro é de uma liderança. Uma vida inteira a lutar pelo PRS. Uma vontade de sono no corpo, um desejo de não pensar na alma e, por cima de tudo, uma transparência lúcida do entendimento retrospectivo. Florentino Mendes Pereira, com percurso notável e transparente.